Você deve achar realmente que o Enem tem muita gente, e de fato tem, mas eu vou te contar, com 10 milhões de candidatos, ninguém supera o maior Enem do mundo. Estamos falando do Gaoka, que acontece na China, e a gente vai conhecer um pouco mais dele agora. Quando fala em aspectos demográficos, tudo na China parece ser um pouco exagerado, né? 10 milhões de concorrentes ao Gaoka, isso mesmo. Só para você ter uma ideia, muitos municípios brasileiros não têm 10 milhões de habitantes. E o ano em que o Brasil teve o maior número de inscritos no Enem foi no ano de 2014, quando o Brasil contou com exagerados 8.722.290 inscritos. No ano de 2019, inclusive, foi o ano que teve o menor Enem da história, com 5.095.308 inscritos. Ou seja, não dá. Tudo que envolver demografia na China vai suplantar a gente fantasticamente, assim. Inclusive, vale salientar que a rigorosidade do chinês é uma coisa que espanta. Se você for pego pescando no Gaoka, você pode pegar um gancho de prisão de até 7 anos. Só para você ter uma ideia, no Brasil, se você cometer assalto a uma armada, que é artigo 157, você pode ficar preso entre 4 e 10 anos. É louco isso, eles levam muito a sério a honestidade no desenvolvimento do processo. Vale lembrar também que se você burlar qualquer tipo de norma no Gaoka, além de você ter que pagar uma multa, você pode ficar impedido de exercer qualquer exame na China por um prazo de 3 anos. É mais fácil você ser aprovado por honestidade do que por conteúdo. É mentira, não é pra tanto também, não é pra tanto. Interessante notar que a gente reconhece a China como um país bastante competitivo, que de fato é. A China conta com cerca de 100 milhões de filhos únicos, porque esse país passou sim por uma política intensa de controle de natalidade. Só que qual é o lance? Esses filhos únicos guardam em suas costas todo o peso da expectativa das suas famílias. Então são cerca de 100 milhões de adolescentes que acham que vão decidir no Gaoka o futuro de todas as suas famílias. É muita pressão psicológica. E sim, a China é referencial quando se fala em concursos, até porque um dos maiores filósofos da China, que serve de base para a filosofia e cultura chinesa, é Confúcio. E não sei se você sabe, mas Confúcio foi um filósofo que defendeu a ideia de que os funcionários reais precisavam ser escolhidos através das suas competências. Ou seja, meio que Confúcio foi inventor do concurso público e entregou ao país toda uma trajetória de valorização da vida intelectual. Vale lembrar que essa exaltação da vida intelectual sofreu um grave golpe entre os anos de 1966 e 1976, quando Mao Tse-tung, que fez a Revolução Cultural Chinesa, fechou as universidades e mandou os estudantes para as zonas rurais para serem reeducados pelos camponeses chineses. É o que tínhamos para aquele dia. Também, por outro lado, quando Mao Tse-tung saiu do poder em 76, um ano depois o Gaoka voltou com força total. E assim, a China hoje conta com a população que gira em torno de 20 milhões de estudantes universitários. Ou seja, você ser estudante universitário na China, passar pelo Gaoka é uma coisa que dá muito orgulho assim às famílias. As pessoas se sentem muito bem em terem ultrapassado esse processo seletivo e assim se sentem muito bem em poder fazer parte da vida intelectual chinesa. 20 milhões de universitários é muita gente que estuda nas universidades chinesas. O Gaoka ele dá acesso às principais universidades do país, como a Universidade de Pequim, por exemplo. E aí você vai ter que passar por esse longo processo, que apesar de se desenvolver em um país bastante competitivo, mobiliza muitas pessoas para fazerem afetividade e caridade durante os procedimentos. Por exemplo, muitos taxistas no dia do Gaoka fazem corridas de graça para levar os estudantes para os locais de prova. E um detalhe importante, se você for fazer o Gaoka e por acaso você esquecer o seu documento de identidade, você tem o direito de ser encaminhado para a sua casa numa viatura policial que vai com a sirene ligada, para que dê tempo de você chegar em casa, pegar o seu documento e voltar para o posto de prova. Eu acho muito interessante esse contraste, né? Ao mesmo tempo que a gente está falando de uma nação muito competitiva, a gente está falando de uma nação que consegue se organizar para se ajudar coletivamente para que participem de uma competição. Esse contraste é o que eu acho mais legal aí dentro desse processo todo. Bom, eu sou o professor Thiago Medeiros, professor de História, psicopedagogo e apresentador desse canal fantástico. Esse vídeo foi para falar sobre o maior Enem do mundo, o Gaoka, na China, que conta com cerca de 10 milhões de candidatos todos os anos. Se esse vídeo fez sentido para você, se foi legal essa informação, essa curiosidade sobre processos seletivos, deixa aqui seu like, deixa seu joinha e manda pro grupo da sala ali pra galera que fez vestibular, que tá querendo descansar um pouco, para se divertir com informação de qualidade, não é? Tinta Nanquim, estude com produtividade. Tchau, tchau.